Como é que uma mãe cria um filho pro mundo sabendo que esse filho vai morrer? Ô, Juju. Né? A condição que a Amora tem chama licencefalia, que é uma condição, hoje na nossa cabeça a gente tem vários gruminhos assim, né, no cérebro. E entre esses gruminhos, um e outro é onde passa a energia, né, a sinapse nervosa pra gente pensar. E o cérebro é responsável por todo o funcionamento do corpo. Os automáticos, os não automáticos e por aí vai. A Amorinha, os gruminhos dela são retos e afastados. Então é como se a Amora tivesse um curto-circuito. A mensagem não sai desse ponto, faz o caminho e volta pra cá. A mensagem da Amorinha pode fazer assim, e aí fazer assim e voltar. Então, tanto que você vê que até hoje, assim, a resposta da Amorinha, ela entende tudo, ela faz, ela sabe o que ela quer. Mas é uma resposta diferente, né? E aí, eu já tinha, no hospital, quando a doutora Thelma me falou da epilepsia, eu sei o que a convulsão faz no corpo. Eu tenho muita noção do que a convulsão pode causar no corpo de uma pessoa. Então, quando ela me falou que a Amora era epilética, eu comecei a lembrar de todas as vezes que a minha filha tinha convulsionado. E eu não consegui diagnosticar, eu não consegui ver que ela estava convulsionando. Ô, filha, você conversou isso na terapia? Porque não é culpa sua, você sabe, né? Não é culpa minha, mas é porque quando a gente acha que a gente pode fazer alguma coisa, dói mais, né? Sim. Então, assim, a Morinha tinha as convulsões e a médica que a gente tinha ido antes tinha falado que era refluxo. Porque como ela era muito pequenininha, a Morinha fazia uns movimentos assim, né? E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, gente, será que ocasionou em algum... né, machucou a Amora, essas convulsões que ela teve nesses últimos 2 meses e que eu não tava conseguindo entender o que era? Será que machucou ela? Será que, né, assim, ela teve alguma perda de algo... Enfim. E aí... E ali eu comecei a entender que eu podia perder a Amora. Não, e eu nunca tinha me preparado pra perder a Amora, eu só tinha me preparado pra perder você. Entendeu? Então, naquele momento, eu tava num momento de fazer esse jogo de chave, assim. E aí, um dia depois que a gente saiu do hospital, o Rafa passou pra pegar a ressonância magnética, o pessoal só tinha saído no dia seguinte, passou pra pegar a ressonância magnética com a Amora, e eu lembro que eu peguei a ressonância e eu li de cara, assim, ó. Resultado, licencefalia com paquigiria tipo 1. E aí, Google. O pior erro da minha vida. Eu fiz isso também. E aí, na hora que eu entrei no Google e eu comecei a ler, porque a licencefalia, ela é uma doença, ela não é uma doença, né? É uma condição genética que ela acontece em 1 a cada 100 mil pessoas no mundo. Então não é no Brasil, é uma estatística muito maior, né? Porque se a gente pega o mundo todo, bota 100 mil de todos os lugares do mundo e pega um... Não, é muito raro. É muito raro, né? Então eu entrava e eu sou o tipo de pessoa que quando eu pesquiso alguma coisa de referência médica, eu não gosto de, tipo assim, que a AI do Google me dê, entendeu? Então, o que foi me dando desespero é que eu pesquisava e não vinha pesquisa médica nenhuma, entendeu? Não tinha um doutor falando algo sobre o assunto. E eu falando assim, gente... E aí eu lembro que eu consegui uma pesquisa de Harvard nessa tarde falando... E eu lembro que eu li a pesquisa e aí naquela pesquisa eu entendi várias coisas. O que é agiria, o que é paquigiria, né? Assim... formação e tudo mais. As comorbidades que podia acontecer, né? Assim... e aí, o que foi me batendo é que eu não vi nenhuma pesquisa de adolescentes,
de adultos. Só tinha crianças abaixo de 10 anos. Uhum. E aí aquilo foi me dando um tilt. Eu falei assim, gente, como assim? Como assim, sabe? Tipo assim, a minha filha vai viver só até 10 anos? Tipo assim, como assim? Isso é muito injusto, né? Assim, a primeira coisa que eu penso é isso é muito injusto, por quê? E tudo mais. E aí, enfim, aí eu passei uma semana entendendo melhor a doença. Eu lembro que eu e o Rafa, a gente teve um processo de cura muito junto, assim, a gente ficou muito junto. Eu lembro que a gente reuniu a família e tudo mais. E naquela semana mesmo, a gente foi na doutora Thelma de novo, fomos na TO, fomos na Físio, entendeu? Uma série de coisas. E eu acho que o mais importante que saiu pra mim daquela semana primeiro, o Estudo do Amora não é um presente de Deus, nem uma criança especial. Eu não sou uma mãe especial porque a Amora tá na minha vida. A Amora não é uma bênção, não é um anjo, que não é uma missão, não é nada disso. A Amora é uma criança e as coisas são assim, né? A minha filha é assim. E dentre das muitas coisas que eu tenho certeza na minha vida, e que eu posso estar errada, mas eu acho que é uma certeza, é que eu vou enterrar a Amora. Você tem uma certeza? Mas por quê? A condição que a Amorinha tem não quer dizer que a Amorinha vá viver uma vida ruim. Uhum. Muito pelo contrário. Mas talvez não permita que o cérebro dela se desenvolva o suficiente para uma vida adulta. Entende? E por ela ter epilepsia e uma série de outras comorbidades, pode ser que lá na frente, quando ela... E aí, assim, pode acontecer de diversas formas, assim. A Amorinha pode ter uma doença respiratória que faça com que a hipotonia do corpo dela não permita que o pulmãozinho consiga bombear e ela morra por causa de uma embolia pulmonar, por exemplo, entendeu? Não quer dizer que ela vai morrer de licencefalia, não é isso, sabe? Mas as comorbidades que vêm junto com a condição podem ocasionar nisso, assim. E aí... Isso é uma coisa que a neurologista, os médicos falaram com você? Sim. Na verdade, isso é racional, isso é racional. Os médicos, eles não falam isso comigo. Porque eles têm muito medo de... Como é que uma mãe cria um filho pro mundo sabendo que esse filho vai morrer? Ô, Juju. Né? Mas é aí que tá. Aí que tá o quê, Juju? Isso me ajudou demais. Como? Porque eu racionalizei que vai todo mundo morrer. Minha filha, isso é impressionante. Entendeu? Tipo assim, eu vou criar a Amora pro mundo porque ela vai morrer mesmo. E eu vou viver muito porque eu vou morrer mesmo. E a Cel, eu vou criar a Cel o máximo que eu conseguir, vou dar pra ela o máximo de oportunidade que eu puder, porque ela vai morrer também. E vai todo mundo morrer, entendeu? O ponto final, ou, enfim, pra quem acredita, né, que é um recomeço e tudo mais, é esse. Então, vamos viver demais, entendeu? E aí foi quando eu tomo essa decisão com a Amorinha, assim, eu falo, filha, a gente vai viver tudo. Nós vamos viver demais. A prioridade agora é viver. Entendeu? Entendi. E aí eu começo a tentar dar oportunidade para as meninas, para elas usufruírem o máximo possível da vida. Então, por exemplo, eu quero muito que a Amorinha consiga brincar numa pracinha, porque ela vê as crianças brincando e ela quer brincar. Só que ela ainda não anda, ela ainda não engatinha. Então, o que é que eu falei? Eu vou ter que dar essa oportunidade para minha filha. Terapia. Uhum. Vamos fazer terapia, vamos fazer fisioterapia, TO, fono, vamos fazer tudo que a gente puder pra eu tentar dar essa oportunidade pra ela. Pode ser que role, pode ser que não role. Eu acho que vai rolar, porque ela tá nessa... Ela quer muito, né? A gente vê na carinha dela, assim. Então, Então, eu acho que é isso, assim. Eu vejo, né? A gente gravou essa semana várias coisas com as pessoas falando que o maior medo deles é perder o próprio filho, e mulheres que perderam os filhos, né, e tudo mais. Eu acho que quando eu me deparei com essa realidade tão próxima de mim, eu parei de ter esse medo em específico.
Eu acho que eu tenho mais medo de eu morrer e não conseguir estar aqui pra fazer as coisas que eu gostaria de fazer com elas e por elas, do que morrer, do que elas necessariamente morrerem, entendeu? Assim. E também acho que eu passei por um processo de... Isso é até meio difícil de falar, assim, porque eu acho que quando a gente tem filhos, a gente tem muito essa sensação de que o filho é meu, né? Essa criança é minha, eu faço tudo por ela porque ela é minha. E aí a gente acaba colocando um monte de trauma e um monte de culpa naquela criança porque ela é sua, entendeu? E na verdade, o meu ponto de vista é que na verdade a Amora é dela, a Cel é dela, sabe? E eu tô aqui puramente pra ser o ponto de segurança do que elas... Entendeu? Vai, filha, vai. Sabe? Do que acontecer e do que elas quiserem, eu tô aqui, entendeu? Mas não necessariamente elas são minhas,